não desista, persista, insista, vai que vai. Seja como um samurai, um guerreiro samurai, um verdadeiro samurai, levanta sempre que cai. Seja como um samurai, um guerreiro samurai, não desista, persista, insista, vai que vai. Luta uma batalha, uma vitória, conquistar, meu sonho é Jeová, e se você perseverar, E aí, Gu, tá na área já? Bora. Paulão tá aí com a gente também. Beleza, Paulão. Eu vou chamar primeiro o Gu pra fazer aquele som pra gente. Na sequência, você entra aí com a gente, beleza? Então, deixa eu buscar o Gu aqui. E aí, Fala aí, beleza? tudo bom? Joia, graças a Deus. Beleza, você me ouve bem? Tô te ouvindo bem, tá me ouvindo bem, não? Perfeito, perfeito. E a Legal, semana, tranquila? tranquila. Pauleira no Beleza. trabalho, mas tá boa. Imagina, imagina. Aqui também, ó, pancadaria que hoje até cansei, viu? Pelo amor. A Cassiana chegou com a gente aí. Cassiana, hoje a gente vai falar um pouco daqueles temas mais polêmicos e tal. Mas antes, vamos cantar com o brother aí, com o Gu. Bora lá? A música de hoje, ela fala sobre perdão, né? Assim, às vezes a gente fala de exercer o direito de justiça, mas quando a gente vê Deus perdoando, então que ele possa nos ensinar a cada dia a perdoar, né? A música diz Massa. assim: Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se tua escolha é perdoar. Ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço. Perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus, posso amar, perdoar. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus, posso amar, perdoar, posso amar, perdoar. Massa essa música. De quem é essa música? Paulo César Baruch, perdão, procura lá depois. Pô, massa, massa. Só um comentário sobre perdão, porque assim, a grande dificuldade que a gente tem de perdoar é porque o referencial de perdão que a gente tem é errado. Porque quando Jesus é o referencial de perdão pra a gente tem facilidade de perdoar. Porque ele perdoou os imperdoáveis, né? Não? É Então, verdade. é isso. Então, assim, quando ele é o referencial de perdão, a gente tem facilidade de também é, é, horizontalizar o perdão que foi verticalizado por nós, por ele para nós lá na cruz, né? Então, quando ele é referência, fica mais fácil. Beleza? Massa a música. Gostei. Tá bom? Se Tamo cuida, junto. moleque. Tamo junto. Beijo, até Valeu. mais. Deixa eu botar o PC aqui agora. Bem.
quem está com a gente aqui enquanto o PC entra. Vamos lá, o Marcão está conosco. Ô, apóstolos! Irene Tuquírio, vida louca, church. É nóis, tudo bom aí, mano? Tudo bem. Beleza, então tá. Tem uma turma com a gente aqui. A Pessoal, Joana, Vanessa, Camila, eu acho que a Amaranta, Serginho, sempre o Celso. Tudo bem, Paulão? tudo beleza? Como é que tá aí? Beleza. Tá na quarentena, né? Enfurnado aqui em casa. Tá curtindo a democracia? Que Deus preserve, né? Que Deus preserve a democracia. Não tá fácil. Esses últimos dias eu tô tentando me preservar vendo menos noticiário. Entendeu? Eu tô tentando me preservar. Eu leio o noticiário pela manhã, bato o olho à noite, porque tá me fazendo mal. Carminha, boa noite para você também. Pessoal, é o seguinte, a gente vai bater um papo hoje. O PC deu um nome mais crente para esse papo, a liberdade em Cristo, né? E aí, em cima desse tema, a gente abrange os outros temas, mas na verdade a gente vai falar sobre sexo, drogas e rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Na verdade é o seguinte, né? Por falar em sexo, drogas e rock and roll, na verdade, como a gente vinha falando sobre graça, né? Sobre graça, e a gente já é vida louca, aí. A Tassi pediu para eu fixar o tema. Pessoal, eu tentei fixar antes aqui os dados bancários da Missão Sal, né? Para que quem quiser contribuir poder colocar, mas eu vi que fica muito grande, então não funcionou. Aí fixei o tema, beleza? Mas depois eu falo lá da Missão Sal. Então é o seguinte, como a gente vinha falando sobre graça, né? Aí um pessoal perguntou o seguinte, e como é que a gente concilia essas questões, por exemplo, com o sexo pré-nupcial, ou então, assim, uma vida social que envolva, sei lá, balada, bebida alcoólica, parari. E aí eu comentei isso com o PC, e o PC falou, a gente pode usar o tema de a liberdade em Cristo, e a partir daí a gente falar sobre esses temas, né? Que no fundo é sexo, drogas e rock and roll. Então, como que a gente, a partir do Evangelho, lida com uma vida social ou com as demandas sociais contemporâneas com relação a questões desse tipo, né? Sexo, drogas e rock and roll. Não necessariamente drogas ilícitas, né? Mas algumas drogas lícitas. E aí, PC, eu não sei se você quer fazer um pano de fundo sobre a questão da liberdade em Cristo, ou se a gente já entra falando dos temas, por exemplo, sobre a sexualidade, e aí em cima disso a gente vai comentando o que você prefere, porque a gente não combina nada antes, então... Eu sou um cara meio... um pouco conceitual, né? Então, nas reflexões assim, eu sou meio sistemático, eu venho dando um conceitão geral para depois ir afunilando. Tá Se bom. você quiser, eu começo no geralzão e aí depois acho que afunila aí. Pode ser? Pode ser. Fala, Rodrigão, corintiano. Beleza, mano? Então você pode dar o conceito geral sobre liberdade? Sobre a questão da liberdade em Cristo, e aí você faz um negócio resumido, aí a gente, porque eu acho que essa questão da sexualidade e sexualidade fora do casamento, ou de um modo geral, e também essa questão de vida social, consumo de bebida alcoólica, por exemplo, eu acho que a gente tem bastante coisa para falar hoje, então bora lá, Pauleira. Tá bom, vamos lá. Bom, falando da liberdade em Cristo. Então a gente está, para a gente delimitar aí, a gente está partindo da premissa de que a gente está falando para discípulos de Jesus, pessoas que estão aí caminhando no Evangelho. Vou partir dessa premissa, tudo bem? Porque se a gente for falar de liberdade no conceito... na perspectiva filosófica, a gente vai fazer uma viagem grande aí.
Tá bom? Tá, Então, estou tá partindo bom. dessa premissa aí. Então, a gente vai falar da liberdade em Cristo. Então, quando se fala de liberdade no Novo Testamento, a visão neotestamentária, liberdade é o termo eleuteria, né, no Novo Testamento, que significa liberdade, significa libertação. E aí o uso do termo tem a ver com o quê? Liberdade no Novo Testamento tem a ver com o quê? Esse termo eleuteria. Tem a ver com a proclamação do Evangelho de Cristo, certo? E em duas perspectivas. A obra libertadora de Cristo e a prática da liberdade cristã, certo? E aí no que tange a obra libertadora de Cristo, a visão, o ensino neotestamentário a respeito da liberdade, dessa obra libertadora de Cristo, passa a seguinte ideia, é que o arqui-inimigo dessa liberdade, dessa eleuteria, é o pecado. Qual é a imagem neotestamentária dessa situação, desse arqui-inimigo? É a ideia de um imperador tirano ou tirânico que mantém em escravidão, em servidão, toda a humanidade, conforme o ensino neotestamentário, principalmente ali em Romanos 3:9, Gálatas 3:22, não dá tempo da gente ver. E aí, para manter o seu domínio, esse imperador tirânico, que o Novo Testamento chama de pecado, ele emprega pelo menos dois diferentes meios para manter a sua tirania, para manter a raça humana em servidão, em escravidão. Não é? Dois meios. Um deles, o Novo Testamento diz que é o legalismo, e o outro a licenciosidade ou a libertinagem. Então são os dois meios pelo qual esse imperador mantém subjugado, então, em servidão, a raça humana. E em ambos, essas duas situações, o legalismo e a libertinagem, o ensino neotestamentário chama isso de sarx, ou seja, chama isso de carne, ou carnalidade. Então você vai perceber que o legalismo e a libertinagem são dois lados da mesma... A mesma coisa. Você entendeu? Então, é essa a ideia que está se passando aí. Então, no que tange aí a essa obra libertadora de Jesus, então Jesus ele vem o quê? Jesus ele vem nos libertar os seres humanos dessa escravidão, do domínio desse imperador tirânico chamado pecado no ensino neotestamentário. E aí Jesus ele opera essa libertação dessa escravidão. E aí o ensino neotestamentário diz o seguinte, que os que Jesus liberta dessa tirania, dessa escravidão, não é? Seja em qual dos polos for, seja do legalismo, seja da libertinagem, os que Jesus liberta dessa situação, eles estão longe de viver agora uma vida autônoma. Eles não se tornam autônomos. Eles são libertos, mas passam a ter, não agora uma vida autônoma. Não. Eles são conduzidos a uma nova servidão ou escravidão. Ou seja, eles tornam-se o que é chamado, o que você chamaria de douloi. Escravos voluntários de Cristo. E sendo escravos voluntários de Cristo, eles devem cumprir a lei de Cristo. Não é? E qual que é a lei de Cristo? Qual é o novo mandamento que Jesus deu? Não é? Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Então quem é douloi, que os doulóis de Cristo, estão sujeitos a Cristo nessa servidão voluntária e eles estão debaixo agora dessa lei.
dessa lei. Então, o ser humano, ele não tem liberdade total e plena. Em qualquer situação da vida, não existe a liberdade total e plena. O ser humano, para ele viver, existe uma liberdade condicionada. Condicionada. Não é? E na vida com Cristo, a liberdade que Cristo nos dá é uma liberdade que ela tem os seus limites para ser liberdade. Não existe liberdade sem limites. Não tem como. Se não houver limites, não há liberdade. Há escravidão. Por exemplo, o que permite um rio fluir? O que torna um rio rio? O rio só é rio porque ele tem margens. Se ele não tiver margem, se ele não tiver esse limitador, ele não é rio, ele vai ser qualquer outra coisa, mas ele não vai ser rio. Não é? E o que vai proporcionar ele fluir e dar fruto de vida, ser um gerador de vida, não é? Vai ser essas margens que colocam limite para ele. Entende? Então ele vai conseguir fluir na liberdade que essas margens colocam para ele. E aí ele vai cumprir o seu papel de rio, ele vai produzir vida, ele vai gerar vida dentro dele, vida para quem está fora, para as vegetações ao redor. Entende? Por quê? Porque ele tem os limites para ele fluir livremente como o rio. Então a vida com Cristo também caminha nisso. Os dolóis, os escravos de Cristo, eles são libertos de uma condição de escravidão, mas eles são chamados para uma outra condição, que é de servir a Cristo voluntariamente, e são debaixo da lei de Cristo, que é amar como Cristo amou. Então, ser libertado das sarques, da carne, é ser libertado de si mesmo, da personalidade humana caída, e da pessoa dentro de nós, da velha humanidade, do velho homem. Tá bom? E aí tem outro aspecto dessa liberdade de Cristo, dessa eleuteria, dessa liberdade, que é a prática da liberdade cristã. Então, a escravidão a Cristo e a submissão a Ele, né? A escravidão e a submissão a Ele, ao seu domínio, formam a base para o exercício da liberdade do discípulo de Jesus. Percebe? Então, o escravo de Cristo, ele não pode ser escravo de ninguém mais, ou de nenhuma outra situação mais. Cristo é a lei dele. Amar como Cristo amou. Tá? Tem um pensamento de Lutero que ele diz o seguinte, ele diz aqui, um cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Um cristão é servidor de todas as coisas e sujeito a todos. Sujeito a ninguém com respeito à liberdade, sujeito a todos com respeito ao amor. Percebe? Interessante o pensamento dele. Não é? E lembrando... Apesar de ser o Lutero. Apesar de ser, né? É verdade, porque a gente tem que examinar tudo e reter o bem, né? Isso. É um dos pensamentos dele que se coaduna com o ensino de Jesus, né? Do Evangelho. Tem outras coisas que tem que jogar no lixo rapidinho. Como, por exemplo, o antissemitismo, né? Exato. E aí, Ale, só para ir concluindo aqui rapidinho, então a liberdade em Cristo, o que é a liberdade em Cristo? É a consciência alinhada com Cristo. Essa é a liberdade em Cristo. Então, Jesus ele fez o quê? Jesus ele libertou os discípulos dessa condição de legalismo e de libertinagem.
Então Jesus, né, ele liberta os discípulos do templo, do sábado, do dízimo, dos sacrifícios. E porque Jesus proporciona esse tipo de libertação é porque Jesus foi perseguido e morto. Tá? Então, liberdade conforme Jesus, o que é a capacidade de exercer o autocontrole. O autocontrole. Porque só um indivíduo que tem autocontrole é livre. Quem não tem autocontrole não é livre. Ele está escravizado pelas suas pulsões. Ele é escravo da sua pulsão. Seja em qual direção vai essa pulsão. Se ele não tem esse autocontrole, ele está escravizado da sua pulsão. Então, o indivíduo que é escravo de qualquer pulsão, ele não é livre. Ele acha que é livre, mas ele não é. Ele está da sua pulsão. Então, a liberdade em Cristo, ela não é licenciosidade e nem legalismo. Não é nada disso. Então, você repara que o trabalho, por exemplo, do apóstolo Paulo, do Paulo, ele está sempre trabalhando para tirar os discípulos, a igreja, dessa polarização do legalismo e da libertinagem. Para o pessoal entender de fato o que é a graça de Cristo. Então, a liberdade de Cristo não é nem uma coisa nem outra, nem legalismo, nem licenciosidade. Não é? A libertinagem é o outro derivado da palavra liberdade. E qual é a ideia da libertinagem? É o mau uso, o mau aproveitamento da condição de liberdade. Então não foi para isso que Cristo nos libertou, entendeu? Nos chamou, nos libertou para que agora nós venhamos prestar conta a nossa consciência alinhada com Cristo Jesus. Boa, boa. Bom, cara, você sabe que essa semana eu li um livro, essa semana não, ou final de semana, domingo, do Tim Keller, chamado Ego Transformado. Eu acho que é isso. Serginho, que é bom de livro, aí confirma pra mim. Eu tava em promoção lá no Kindle por R$9, eu li. Comprei e li. E aí ele fala um pouco sobre isso, né? Ele usa como exemplos o apóstolo Paulo e também usa a Madonna como exemplo, né? E aí ele fala assim que o ego ele é frágil, o ego ele é vazio, o ego é dolorido, e aí ele fala um pouco sobre a necessidade que a pessoa do ego não transformado tem de ter que ser autoafirmada ou de ser afirmada diariamente. Então aí ele usou o exemplo lá da Madonna, que diz o seguinte, que por mais que ela faça tudo aquilo que ela faz e ser tudo aquilo que ela é, e ter todo o talento que ela tem, ela precisa fazer algo que lhe dê afirmação, sempre. Né? E aí, meio que assim, que no fim de todas as coisas, o ego que não é transformado pela presença da cruz, é um ego que está sempre escravo da necessidade de se autoafirmar. Ou seja, é um ego que não vive essa liberdade. É interessante, eu recomendo a leitura. É um livro super, super fácil de ler, pequeno de ler, chama Ego Transformado, do Timothy Keller. Tá? Então é o seguinte, a partir dessa consciência de liberdade, é que a gente deve tomar as decisões com relação à vida. Tá certo? Então, o que eu costumo dizer, e eu sou até repetitivo nisso, é que o evangelho, ele tem que ser a lente através da qual a gente olha o mundo. Ele tem que ser o ponto de partida para as nossas decisões. Então, agora eu acho que vale a gente entrar um pouco nas discussões dos temas, ou usá-los como exemplos, mas lembrando que aquilo que a gente enxerga da vida, a gente tenta enxergar da vida a partir do Evangelho de Jesus Cristo, a partir dessa liberdade que nos é oferecida, essa submissão que nos é oferecida a Jesus Cristo, de quem nós somos escravos, servos. Então, vale pensar sobre isso. Então, na verdade, o ponto de partida da observação das nossas opções sexuais, por exemplo, que foi um dos temas sugeridos, sobre a questão do sexo pré-nupcial ou fora do casamento, seja ele
em que instância for. Então, assim, a nossa sexualidade, a gente precisa olhar a partir da proposta do Evangelho. A decisão de onde nós vamos, o que a gente consome, o que a gente fala, o que a gente bebe, o que a gente fuma, sei lá o quê, essa decisão tem que ser tomada a partir daquilo que a gente entende do Evangelho. Então, porque assim, a gente tem que entender que em Cristo a gente é tão livre, que a gente pode dizer não para algumas coisas. Não é isso? A gente é tão livre em Cristo que a gente pode se privar sem se sentir diminuído. A gente é tão livre que não precisa viver sob o jugo de ser mais do mesmo. Eu acho que nessa linha a gente pode também pensar sobre a liberdade em Cristo, tá? E aí é o seguinte, falando sobre uma questão pontual aí, das questões que foram colocadas por algumas pessoas, pô, seria bacana falar sobre isso, falar um pouco sobre essa questão do sexo fora do casamento. Então, como eu gosto de recomendar livros, eu sugiro alguns livros que falam de uma forma bacana sobre o tema. Então, 2 deles são do Robinson Cavalcante, que também são clássicos nisso. Nesses livros que eu vou citar para vocês, alguns temas, como eles foram escritos há algum tempo, alguma coisa, se o Robinson Cavalcante fosse vivo hoje, eu acho que nas novas edições ele teria atualizado temas, tá? Então, mas são livros que vale a pena ler. Um se chama Libertação e Sexualidade, e o outro livro se chama Uma Bênção Chamada Sexo, do Robinson Cavalcante. E um outro livro que, apesar de parecer que assusta, mas ele não assusta, é esse do Stott, que fala sobre diversos temas contemporâneos, os cristãos e os desafios contemporâneos do Stott, que ele aborda de uma forma muito lúcida vários temas, inclusive a questão do sexo pré-nupcial ou fora do casamento. E aí o seguinte, uma coisa que o Robinson Cavalcante fala sobre sexualidade, sobre o sexo fora do casamento, é interessante. Ele diz o seguinte, que Deus destinou as pessoas a relacionamentos estáveis que crescem e se aprofundam. Tá certo? Então, a gente tem que sempre olhar qual o propósito de Deus para cada tema, o propósito de Deus revelado para cada tema. Então, quando a questão é sexualidade, quando a questão é relacionamento, então a gente tem que ir para a Bíblia. Então, Deus, ele destinou as pessoas a relacionamentos estáveis que crescem e se aprofundam. E aí o Robinson Cavalcante diz que os relacionamentos sexuais efêmeros e sucessivos ferem esse padrão. Tá certo? Então, olha só o que ele fala. Que, como Deus, a proposta do Evangelho de Jesus é de que as pessoas vivam relacionamentos estáveis, crescentes e que se aprofundam, qualquer tipo de relacionamento que não atinja essa proposta fere o padrão de Deus. Ou seja, as relações sexuais efêmeras, contínuas, de relacionamentos sem aprofundamento, ferem esse padrão de Deus. E aí é o seguinte, a gente pode também falar sobre a questão do sexo pago, né? Sexo pago, que também é algo recorrente quando se fala em sexo pré-nupcial ou fora do casamento. E aí o Cavalcante diz o seguinte, que Deus destinou o ser humano à realização sexual por amor. A prostituição, a relação sexual mediante remuneração ou recompensa, fere esse padrão. E eu acho bacana que o Robinson Cavalcante ele aborda de uma forma assim, que entre todas as questões bíblicas que você pode citar e tal, ele aborda o seguinte, que a questão da sexualidade ela tem que ser vista a partir do padrão que Deus propõe. E o sexo efêmero, sucessivo, aleatório, ou o sexo mediante recompensa ferem esse padrão de Deus. Beleza? A outra coisa também que a gente precisa voltar para a Bíblia para entender o valor da vida humana, o valor da pessoa. A dignidade intrínseca que cada pessoa tem, simplesmente pelo fato de ter sido criada à imagem e semelhança de Deus. Nesse sentido, eu sugiro que vocês ouçam a mensagem do Júnior Souza, que ele pregou domingo passado, está no site da Imel Diadema,
que ele fala sobre o valor das pessoas. Então, simplesmente pelo fato de cada pessoa ter sido criada à imagem e semelhança de Deus, ela tem que ser tratada com dignidade. E uma das questões também que o sexo fora desse padrão proposto pelo Evangelho tem uma tendência você reduzir a pessoa ao nível de objeto ou como se fosse uma prática animal que não precisa de amor. Então, a tirania do sexo, inclusive diz o Cavalcanti também lá no livro dele, é reduzir as pessoas na relação a algo menos daquilo que Deus criou. Ou seja, tratar as pessoas sem a dignidade para a qual ela foi criada por Deus. Então, além de ferir o padrão proposto, que é de relacionamento estável, você também corre o grande risco de, nas relações sexuais efêmeras e sucessivas, fora do casamento, você fazer apenas usando as pessoas como objeto de prazer, como se fosse um animal. E aí a outra coisa também que a gente tem que comentar, isso eu ouvi o Sandro Baggio falando uma vez, é que o outro problema é quando você começa a tratar a questão da sexualidade como em pé de igualdade com emoções ou experiências elementares. Ou seja, você trata a questão sexual, então assim, como se fosse uma refeição. Ou você trata a questão sexual como, eu vou jogar bola ou eu vou transar com alguém. Então assim, o que a Bíblia mostra pra gente que a união sexual ela é muito mais do que uma união física. Tanto é que em alguns momentos do contexto bíblico, para simbolizar a união de Cristo com a sua igreja, a palavra de Deus ela usa a união do homem com a mulher. Então, falando um pouco sobre essa questão do sexo fora do casamento. E daqui a pouco eu já devolvo a bola para o PC. E também é o seguinte, é muito comum o pessoal dizer assim, você é crente, você não gosta de sexo? E teve até uma passagem engraçada, eu não sei se o PC lembra disso, a gente era jovem, né, meu? E aí um amigo nosso tava batendo papo com a gente, e aí o cara falou assim, eu tô sendo muito tentado nessa área do sexo, né, meu? Você lembra disso, PC? Lembro. Assim, meu, eu queria ser que nem assim, ó. Que nem o PC, assim, meu, que não gosta. Aí você falou, não é que eu não gosto. É que eu fujo e eu coloco no lugar correto, né? Então, assim, essa ideia de que o crente não faz ou não gosta de sexo, então, isso não tem a ver. E quando a gente diz, pra rir mesmo, Priscila, que essa foi muito engraçada. Já faz uns 30 anos que isso rolou e a gente tem disso até hoje. Então, assim, quando a gente diz que a proposta do Evangelho para a sexualidade humana é que seja numa relação saudável, estável, que se aprofunda e tal, e não para relacionamentos efêmeros. Então não é que Deus diz assim, não vai transar, eu não transo porque eu sou crente. Essa é uma resposta muito rasa. Então veja que existem argumentos pelos quais, e são racionais, inclusive pelos quais a liberdade que eu tenho em Cristo me leva a optar por seguir o padrão proposto. E, por fim, essa questão do sexo casual ou sexo pré-nupcial, a gente tem que entender o seguinte, a tendência dessa prática é destruição da família. Tá certo? E aí eu vou dizer algumas razões pelas quais. Para que casar se eu transo com geral? Isso não quer dizer que você tem que casar só para você poder transar. A questão de uma vida de fidelidade pós-casamento, ela se torna geralmente um pouco mais crítica quando a pessoa tem um histórico de N relações sexuais pré-nupcial. A outra coisa é que a prática do sexo casual, ela ignora que o sexo, além de não ser apenas uma união física, além de ser algo muito mais profundo, o sexo ele exige um estado psicológico, né? Porque ele é muito mais que carne, ele tem a ver com emoção.
E muita gente acaba se arrebentando por ignorar essa premissa do evangelho. A outra coisa é que a prática casual também ela pode ser uma porta de entrada para o despertar de outras práticas que podem te aprofundar, te levar até a questão de certas perversões. Então, assim, quando a gente diz que a proposta do evangelho não é o sexo casual, não é porque Deus não quer que você transe. É porque existem outras implicações, não só físicas, emocionais, mas também sociais, no exercício dessa liberdade de Cristo, que Cristo nos deu. Perceba, você quer comentar algo sobre isso ou não? Eu quero. Como você foi bem crentão, aí bem crente, só citou livros, né, teológicos, dos fera da teologia aí e tal. Contei que o cara achava que você não gostava. Então, aí você falou sobre relações estáveis, crescentes, que se aprofundam, que é a perspectiva neotestamentária, tá bom? Sim. Aí eu quero mencionar um pensador que não é cristão. Ele é um sociólogo chamado Zygmunt Bauman. Ele morreu, acho que tem uns 2, 3 anos. Zygmunt Bauman. Eu li, hein? Quer dizer, eu li uma das obras lá. Modernidade Líquida, né? Você leu. E aí, eu li Modernidade Líquida. Ele tem uma série de livros que eu recomendo, eu não vou ter aqui para mostrar, mas o Modernidade Líquida, Vida Líquida. E ele tem um livro que se chama Amor Líquido. E o que ele trata nesse livro Amor Líquido, que eu recomendo, quem quer fazer uma leitura, entender um pouco a nossa sociedade contemporânea, leia Zygmunt Bauman, que acho que vai ajudar. E esse livro dele chamado Amor Líquido, ele trata dessa questão relacional de uma maneira muito interessante. Você vê que ele é um sociólogo, e olha a leitura que ele tem, né, a respeito do assunto, da nossa sociedade, no que tange às relações. Não é? Ele diz que nós vivemos tempos de relações sociais frágeis, e que cada vez mais se tornam relações que são relações de transação, relações mercantilizadas, não é? E individualizadas. Não é? Aí ele diz o seguinte, então nesse contexto desse tipo de relação, a relação social ela é pautada numa relação que não tem responsabilidade. Então ele fala que nesse contexto atual, a relação social pautada nessa falta de responsabilidade, as relações já não têm mais aquela responsabilidade mútua entre as partes que se relacionam. A gente vive esse tempo, que aquela relação que já não tem mais a responsabilidade mútua entre as partes que estão ali se relacionando. Isso ele diz que foi trocado por um outro tipo de relação, que ele chamou essa relação de conexão, que tem a ver com os nossos tempos. Então ele tira essa ideia da relação conexão dos nossos tempos, da análise das pesquisas que ele fez e avaliando e pesquisando sites de relacionamento, sites de encontros. Lembrando que o Zygmunt Bauman já era bem velhinho, né? Mas ele era bem atual, bem informado. E aí, nessas suas análises e pesquisas, o que Bauman fez? Ele percebe que o grande agrado dos sites de encontros e de relacionamento, ele percebe que há uma sacada ali, que é a facilidade de esquecer o outro, de se desconectar do outro. Isso é muito fácil, isso é muito simples. Então ele percebe, ele tem essa sacada que tem essa facilidade. Eu posso me desconectar, entende? Então, sem pressão para estabelecer responsabilidade mútua entre os participantes, o relacionamento ele se torna o quê? Ele vai se tornar
superficial, ele vai ser um relacionamento frágil, né? Como uma conexão. A qualquer hora você pode desconectar, né? Essa é a forma de se relacionar na modernidade líquida que ele chama. Então, todos podem trocar os seus parceiros. E fazem isso sem remorso. Porque é só desconectar, entendeu? Então, isso é levado para o relacionamento. Entende? É isso que ele está fazendo nessa comparação. Então, todos podem trocar de parceiro sem remorso. Sem se importar com um outro, sem se importar com sentimentos, sem se importar se magoou, se machucou, sem nada. Então, ele diz o seguinte, quando a qualidade das relações diminui, e diminui vertiginosamente, já não há aquele aprofundamento, não há aquela coisa crescente, aquele aprofundamento. Ele fala, quando essa qualidade da relação diminui vertiginosamente, a falta desse aprofundamento, desse preenchimento, com uma quantidade absurda de parceiros. Tá entendendo? Quer compensar algo sólido, profundo e que preenche o ser e a alma humana, quer compensar com quantidade. Olha o que o velhinho fala. Né? Lembrando que no solo, fazendo uma análise da nossa sociedade e dos nossos tempos. Então, só para terminar, como ele relaciona essa relação, né, sem crescente aprofundamento, superficial, mercantilizada, só de uso, ele relaciona isso, essa relação superficial e sem qualidade e cheia de diversidade, né? Ele relaciona isso, quando se diz diversidade em termos de parceiros, ele relaciona isso ao ascendente e crescente diagnósticos de depressão e síndrome do pânico. Olha que interessante. Porque Paulo, para mim cortou um pouquinho aí. Fora desse ambiente espiritual que a gente fala. E você vê que ele faz uma análise que está cheia de princípio do Evangelho. Não é verdade? Porque... Desculpe. Então, é o seguinte, a questão toda é que quando você usa o relacionamento e descarta, além dessas questões que a gente comentou, uma questão que eu queria reforçar é que você fere um princípio do Evangelho que é um princípio fundamental do Evangelho, que é amar o próximo. Que é tratar o próximo como Jesus trataria. Então, quando você descarta as pessoas, você usa e descarta as pessoas, você está ferindo o princípio do amor. Entendeu? Você vai percebendo. E a outra coisa também é que quando eu estou numa relação que é superficial, eu preciso me superar diariamente para manter essa relação. Porque é uma relação que é baseada em insegurança. E um modo de eu tentar fazer a manutenção dessa relação é eu fazer cada vez mais para que eu não perca a pessoa com quem eu estou me relacionando superficialmente. Coisa que não acontece num relacionamento mais profundo. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente deve pensar bem. Oi. Deixa eu te falar mais uma coisinha que eu penso. Que a relação, numa relação sexual, as pessoas, elas não trocam só fluidos. Não tem só a questão biológica. Né? Numa relação íntima, você não troca só fluidos. Nessa relação, a pessoa que com você está, ela deixa coisas e leva coisas. Uhum. Você deixa coisas e leva coisas. E não é só fluidos. Você leva porções
brincar com isso é uma questão muito séria no que tange a sua sanidade mental, a sua questão psicoemocional e espiritual. Sim. Exato. Não é só carne. Agora sim, antes da gente passar para uma outra questão que tem a ver com a questão, por exemplo, de ser abstêmio ou não de bebida alcoólica ou não, eu só queria passar o texto completo aqui do Robson Cavalcante, que ele fala sobre várias questões com relação a sexo e o porquê da posição do cristianismo, tá? E eu acho interessante, inclusive para uma crítica, né, se for o caso. A gente não vai conseguir se aprofundar aqui, mas só para vocês verem como é bacana o modo como ele escreve. Não quer dizer que você tenha que concordar com tudo, né? Mas enfim, ele fala o seguinte, cadê? Sobre vários tipos de práticas ou perversões sexuais, tá? Ele trata aqui, ele diz assim, ó: Deus destinou o ser humano a buscar realização sexual com outros seres vivos. A necrofilia ou atração sexual por cadáveres fere esse princípio. Deus destinou os seres humanos à realização sexual com outro ser da mesma espécie. A zoofilia ou atração sexual por animais fere esse padrão. Deus destinou o ser humano à relação sexual com o sexo oposto. O homossexualismo ou atração sexual pelo mesmo sexo fere esse padrão. Deus destinou o ser humano à realização sexual por amor. Eu já citei isso. A prostituição ou relação sexual mediante remuneração ou recompensa fere esse padrão. Deus destinou o ser humano a relacionamentos estáveis que crescem e se aprofundam, como citado. A fornicação ou relacionamentos sexuais efêmeros e sucessivos ferem esse padrão. Deus destinou o ser humano a relacionamentos na amplitude da espécie. O incesto ou relacionamentos sexuais com parentes próximos fere esse padrão. Deus concebeu a atividade sexual como um ato de comunicação interpessoal. A masturbação ou realização sexual solitária de um egoísta sexual fere esse padrão. Deus deixou ao ser humano a incumbência e a capacidade de reprodução da espécie. Ele, a fonte da vida, condena a morte. O aborto ou destruição do ser enquanto ainda no útero fere esse padrão. Deus destinou o ser humano a fazer atividade sexual como um ato construtivo de afeto. O sadismo, o prazer em fazer sofrer, e masoquismo, o prazer no sofrer, com suas agressões e mutilações, ferem esse padrão. Deus destinou o ser humano à integração da sua sexualidade como equilíbrio dentro de uma pluralidade de atividades e interesses. A lascívia, o sexocentrismo, a sexomania ou obsessão sexual fere esse padrão. Então veja que o Robson Cavalcante, ele dá um overview do parecer, a partir da ótica dele, do porquê do evangelho pensar o que pensa a respeito das questões sexuais. Cara, a gente não vai ter tempo de se aprofundar em muitas coisas. E é importante também que quem vai ouvir esse áudio ou ouvir esse vídeo, que veja inteiro, para não ver um pedaço e sair falando, né, groselha. A outra coisa que questionaram bastante, Paulo, e a gente só tem 10 minutos para falar, é sobre o cristão, a graça e o consumo de bebida alcoólica. E o consumo de bebida alcoólica. E para mim isso é algo muito simples da gente poder falar. O casamento é o exemplo de relacionamento profundo e estável? O casamento, na proposta do evangelho, sim. Não quer dizer que todo casamento seja, tá, Cassiano? Bom, vamos lá. Então é o seguinte, falando sobre o cristão e o consumo de bebida alcoólica, eu acho que a gente pode resumir dentro dessa questão da liberdade o seguinte: a Bíblia, ela não proíbe o consumo de bebida alcoólica, ou seja, de acordo com a Bíblia, beber não é pecado. De acordo com a Bíblia, beber muito é pecado. Se você não sabe o seu limite de beber e de beber muito, não beba. Se beber
vai fazer alguém do seu lado se escandalizar, não beba. Se você bebe para se alegrar, ok. Quando você começa a alegrar as outras pessoas porque você bebeu, é porque você passou do ponto. Então, eu acho que a gente não precisa ter grandes problemas com relação a isso, né, se a gente vai para o ensino bíblico. Na verdade, para a igreja, é muito mais fácil ela falar para você que você não pode beber do que dizer que, apesar da Bíblia não condenar a bebida alcoólica, você tem que atentar para que isso não se torne um pecado, seja pelo excesso, seja pelo escândalo, seja por você ter uma propensão à dependência química e você acabar entrando nisso porque você foi displicente. Eu acho que essa questão não tem grandes problemas com relação a isso. Paulo, você quer comentar algo com relação a isso? Você que é abstêmio. Você está bem evangélico hoje, hein? Citando Bíblia. Não tô. Eu bebo. Eu não sou abstêmio. Assim, eu vou citar o conceito de felicidade não está nos extremos. Travou, Paulo, repete. Repete que travou. O conceito de felicidade para Aristóteles não está nos extremos, não está nos polos, mas está no equilíbrio, né? Uhum. Então é isso, é o que o Evangelho ensina. Estar debaixo desse teto e da ética do Evangelho de Cristo te chama a essas moderações, né? Ao equilíbrio, nada dos extremos, não é? Dizia uma senhora dizia para mim, tudo demais, e eu ouvi ela falando, né? Tudo demais é veneno. É isso. Tudo demais é veneno. Sabe quem eu ouvi dizendo isso aí? Cortou, Paulo, repete. Sabe quem eu ouvi dizendo isso? Minha mãe falava isso bastante. Ana Francisca. Ela dizia, tudo mais é veneno. Tudo demais é isso. É um princípio do Evangelho. Se você tem a sua consciência alinhada com Cristo, né? É que a religião é o que você falou. A religião ela quer controlar e quer manipular as pessoas. Ela quer ter um comportamento estereótipo das pessoas. Quer fazer como o cientista faz com o hamster, né? Quer condicionar as pessoas, manipulando-as, né? E não existe. É isso. É isso. O pessoal está dizendo que a sua internet aí, ela tá pecaminosa, hoje está possuída. Vamos lá. Deve ser os meninos aqui estão usando para outras coisas também, aí zoa, né? Aqui em casa também, todo mundo agora está conectado. Bom, a Cassiana perguntou se o casamento é o exemplo de relacionamento profundo e estável. A resposta é que sim, no padrão bíblico sim, porque ele se constitui num compromisso público, num compromisso duradouro, num compromisso de se tornar uma só carne. É interessante observar no Evangelho de Jesus que ele não foi tão enfático quanto aos freios morais sobre a sexualidade humana. Você sabe, Priscila, que é o seguinte, alguém postou uma frase do Tim Keller que diz o seguinte, que Jesus falou muito mais sobre a ganância do que sobre o sexo. E ninguém acha que tem problema com ganância, né? Entendeu? Assim, a gente criou alguns pecados que para a gente são pecados capitais, enquanto a gente releva outro tipo de pecado que leva a gente para longe de Deus tanto quanto. Aí o Marcão... Oi. Só um parênteses nisso que você falou a respeito da sexualidade, que se enfatiza mais o pecado sexual do que outros. Tem um livro que não é de fácil leitura, mas que ajuda a entender um pouco essa questão, que chama-se Eunucos pelo Reino de Deus. Tá. É um livro interessante que fala a respeito disso, o porquê que tanta ênfase da religião nessa questão sexual. Tá. Eunucos pelo Reino de Deus. Eu vou marcar aqui para eu tentar ler. Bom, aí o Marcão está comentando aqui sobre Skinner, sobre a questão
do condicionamento. Aí ele fala aqui que pirataria também. Então, a gente fala assim, ó, que o crente não bebe, não fuma, não rouba, não mata e não transa fora do casamento. E acha que isso é o padrão de espiritualidade proposto pelo reino. Mas a gente não pode achar que não praticar esses pecados quer dizer que a gente está alinhado com o reino, porque a gente pode, por exemplo, consumir pirataria, que é tão pecado porque é roubo. Coloca os livros mencionados na descrição. Sim, a gente vai colocar então, Joana, esses livros que a gente está citando, tá bom? Inclusive, para vocês que têm filhos pequenos, assim, que estão criando filhos, eu vou citar um livro que eu achei bastante interessante, que é de um grupo de cientistas cristãos americanos que escreveu sobre sexualidade, sobre a formação da sexualidade da criança, sobre a homossexualidade. E é um estudo científico bastante bacana, que vale a pena ler, né, o pessoal que tem que está criando filho aí. Tá? Pessoal, temos 4 minutos apenas. Eu não sei se o pessoal quer comentar alguma coisa. Antes da gente partir para os finalmente, só lembrando que a gente só está fazendo então esse encontro virtual às segundas-feiras agora. Tá? Essa é uma coisa. A outra coisa, pessoal, é que é o seguinte: a Missão Sal aqui de Santo André, ela está com um desafio de levantar 500 cestas básicas para distribuir para as famílias carentes de Santo André e também de Itaquaquecetuba. Então, se você pode, de alguma forma... Paula, eu vou citar na descrição do vídeo, tá bom? Homossexualidade, um guia de orientação aos pais para a formação da criança. Enfim, voltando a falar aqui sobre a Missão Sal. Então, se você pode doar ou mantimentos, ou se você estiver longe e tal e não tiver como levar os mantimentos, ou trazer até aqui minha casa, que eu levaria para lá, se você puder mandar uma oferta para lá, eu também coloco aí, eu vou divulgar os dados da conta corrente deles, porque Itaquaquecetuba tem um lugar chamado Boca do Sapo, que é perto do Jardim Zeli, onde eles estão. É um bairro paupérrimo. Eu falei com o Capelete, eu acho que foi quinta ou sexta-feira que nós fomos lá, levar algumas coisas e tal, e assim, eles precisam levar comida para esse pessoal. Então, se você tem condição de mandar, pode pessoalmente? Pode. Se você quiser levar os mantimentos pessoalmente na Missão Sal, pode ir. Rua General Canavarro, 280 Santo André, tá bom? Ou então, se quiser transferir alguma oferta para lá, para eles poderem levantar mantimentos, tá? Para essas famílias muito necessitadas. E aí a gente tem que fazer a nossa parte por um mundo melhor também, tá bom? Fazer aquilo que Jesus faria. Beleza? A Missão Sal, ela também está nas redes sociais, você pode olhar lá, mas eu também coloco aí para vocês no Instagram, no Facebook, os dados da conta corrente. Só para vocês saberem, o Capelete comentou comigo que chegou num barraco lá na Boca do Sapo. Pessoal, para a Missão Sal, mantimento, roupa de frio, está chegando o frio agora, tudo aquilo em bom estado que você não usa mais, você pode ofertar para a Missão Sal. Porque ou eles usam para as famílias assistidas, ou eles vendem no bazar, que reverte em fundos para ajudar essas famílias. Tá? Mas só para terminar então, o Capelete chegou num lugar chamado Boca do Sapo, em Itaquaquecetuba, num barraco paupérrimo assim, e 2 experiências. Num dos barracos, a criança, quando viu a cesta básica, ela abraçou a cesta básica como se fosse um brinquedo, porque não tinha. Num outro barraco, a senhora falou assim: eu já estou suprida, dá para quem está precisando. Então, assim, esse tipo de experiência mexe um pouco com a gente. Não entendi, Ivonete. Ótimo, Ivonete. Se quiser levar para lá, pode levar as doações para a Missão Sal. Paulão, algo mais aí? Tranquilo. O assunto, a gente não conseguiu se aprofundar mais. Não dá para aprofundar mais. Mas segunda-feira a gente está aqui de volta. A Tássia está mencionando aqui. Quem for para a Missão Sal levar doação, General Canavarro 280, vá de máscara, por favor. Eles estão recebendo lá na porta. O tempo está acabando. Segunda-feira estamos aqui. Depois a gente posta o vídeo dessa conversa no Instagram, no YouTube, no Facebook. Beijo a todos, usem máscara. Se puderem, não saiam de casa.
orem pelo país, orem pelas famílias, orem pelos irmãos pretos que estão sofrendo demais. Vida Louca Church é nóis.